Eu recebi esse vídeo e isso me tocou muito. É muito sofrimento para uma mãe e para uma criança. Nós vamos ver o endereço dela e eu vou fazer uma visita para ela. O vídeo dela chegou até mim, uma guerreira, uma mãe com uma criança com necessidades muito especiais. Será que ela está em casa? Pode entrar? Vou entrar. Tô entrando! Tô entrando! Dona Adriana, querida. Deus te abençoe, minha querida. Ele tem leucodostrofia hiperniazante. Ele vai perdendo as funções dele com o tempo. Ele já chegou a andar, a falar algumas coisas. Eu vi que a senhora mora, tem uma ladeira muito grande aqui. Como é que a senhora faz para poder sair com ele e a cadeira? Eu deixo ele, levo a cadeira, aí peço a alguém, se tiver alguém na rua para poder olhar a cadeira para mim, ou então a irmã dele olha, aí eu volto e pego ele. Eu vim aqui para fazer uma oração e para também dar uma ajuda à senhora e à sua criança. A senhora vai me dar o seu Pix. Gente, eu vim aqui para abençoar a vida dela. Nós estamos fazendo aqui agora para a senhora uma doação de R$150 mil. E além disso, nós vamos também todo mês dar uma ajuda de um salário mínimo para a senhora cuidar do seu filho. Eu espero que tudo dê certo para a senhora, para ele, que Deus te abençoe e continue assim e que Deus traga a recuperação da sua criança. Palavras para agradecer, não sei nem o que falar. Não precisa agradecer. O vídeo que você acabou de ver não é apenas mais um vídeo da internet. Não é apenas mais uma história emocionante. Não é apenas mais um relato de ajuda. Esse vídeo é sobre uma mãe. Uma mãe que acorda todos os dias carregando nos braços muito mais do que um filho. Ela carrega responsabilidade, dor, esperança, medo, fé e uma força que só quem é mãe consegue explicar. Essa história é real. Essa história aconteceu. E hoje ela precisa ser contada com calma, com respeito e com verdade. Essa é a história de uma mãe que nunca desistiu do próprio filho, mesmo quando a vida parecia ter desistido dela. Essa mãe gravou um vídeo simples, sem produção, sem edição, sem maquiagem emocional. Um vídeo cru, sincero, direto do coração. Ela não pediu luxo, não pediu riqueza, não pediu nada além do básico, dignidade. Ela pediu ajuda porque chegou ao limite do corpo, do emocional e das forças físicas. O filho dela é autista, não fala, não anda, depende totalmente dela. Ele precisa de cadeira de rodas, ele precisa de cuidados constantes, ele precisa de atenção o tempo todo. E ela é tudo o que ele tem. Ela mora em um lugar alto, extremamente alto. Uma ladeira íngreme, cheia de escadas, degraus irregulares, caminhos estreitos. Não é um lugar feito para quem anda com dificuldade. Não é um lugar feito para uma criança em cadeira de rodas. E muito menos para uma mãe que precisa fazer tudo sozinha. Todos os dias, quando ela precisa sair de casa com o filho, ela enfrenta uma verdadeira batalha. Primeiro, ela deixa o menino sozinho em casa. Sozinho. Depois ela desce toda a escada, carregando apenas a cadeira de rodas. Volta. Sobe tudo de novo. Pega o filho no colo, desce mais uma vez, degrau por degrau, com o peso do corpo da criança, com o peso do cansaço, com o peso da preocupação de não cair, de não tropeçar, de não se machucar, de não machucar o próprio filho. E quando ela retorna para casa, tudo se repete. Primeiro, ela sobe com o filho no colo, deixa ele em segurança, volta sozinha, desce novamente, busca a cadeira de rodas, sobe mais uma vez. Tudo isso não acontece uma vez por mês, acontece várias vezes por semana. Às vezes todos os dias. E isso vai consumindo o corpo, as articulações, a coluna, o psicológico e o coração. No vídeo que ela gravou, não havia revolta, não havia reclamação. Havia cansaço, havia lágrimas contidas. Havia uma mãe dizendo com poucas palavras que precisava de ajuda. E esse vídeo chegou até o bispo Bruno Leonardo. O bispo poderia ter feito como muitos fazem. Mandar uma ajuda financeira à distância, pedir para alguém resolver, fazer uma doação sem aparecer. Mas ele fez algo diferente. Ele decidiu ir pessoalmente, sem avisar, sem agendar, sem criar expectativa. Ele foi até a casa dessa mãe, bateu na porta. E quando aquela mulher abriu a porta e viu quem estava ali, ela não estava preparada para aquele momento. Não era uma visita comum. Era um encontro que Deus já tinha marcado.
O bispo entrou na casa, olhou ao redor, viu a realidade, ouviu a história da boca dela. Não por vídeo, não por terceiros. Olho no olho. Ele ouviu sobre o filho, ouviu sobre as dificuldades, ouviu sobre o trajeto, ouviu sobre o esforço diário. E naquele momento, algo aconteceu. Porque quando alguém decide se colocar no lugar do outro, o coração muda. O bispo se comoveu. Não foi uma emoção passageira, foi compaixão verdadeira. Ele entendeu que aquela situação não poderia continuar daquela forma. Não era apenas uma questão de ajuda pontual. Era uma questão de mudar uma realidade inteira. E ali, naquela casa simples, naquela conversa sem roteiro, veio a decisão que mudaria para sempre a vida daquela mãe e daquele filho. O bispo anunciou que iria ajudar aquela família com R$150 mil. Não como um presente qualquer, mas com um propósito claro: permitir que aquela mãe pudesse comprar uma casa em um local plano, no centro da cidade, um lugar onde ela não precisasse mais carregar o filho escada acima, onde ela pudesse sair e voltar com dignidade, segurança e menos sofrimento. R$150 mil não são apenas números, são degraus que deixaram de existir. São dores que deixaram de ser diárias. São noites de choro que deram lugar a noites de descanso. São anos de sofrimento sendo interrompidos por um ato de fé e compaixão. Mas a história não parou aí. Porque além da casa, o bispo também decidiu garantir uma ajuda vitalícia para aquela mãe. Todos os meses, ela passará a receber de 1 a 2 salários mínimos para ajudar no sustento, nos cuidados, nos tratamentos, nas necessidades básicas. Não é uma ajuda temporária. Não é algo que acaba no mês seguinte. É um compromisso. É cuidado contínuo. E é nesse ponto que essa história deixa de ser apenas sobre dinheiro e passa a ser sobre humanidade. Porque ajudar alguém não é apenas resolver um problema momentâneo. É olhar para o futuro daquela pessoa e pensar: como essa vida pode ser mais digna daqui para frente? Essa mãe não pediu fama, não pediu palco. Ela pediu ajuda. E foi ouvida. Quantas pessoas gravam vídeos todos os dias pedindo socorro e nunca são vistas? Quantas mães choram sozinhas dentro de casa? Quantos pais enfrentam dificuldades invisíveis? Essa história nos lembra que, mesmo em meio a tanto caos, ainda existem pessoas dispostas a agir. E mais do que isso, essa história nos confronta. Ela nos faz pensar: o que nós temos feito com aquilo que temos? Não importa se você tem muito ou pouco. Sempre existe alguém que precisa de algo que você pode oferecer. Às vezes não é dinheiro, às vezes é atenção, às vezes é compartilhar uma história, às vezes é estender a mão. Essa mãe, hoje, não carrega mais o filho escada acima todos os dias, mas ela continua carregando amor, força e gratidão. E o filho dela, mesmo sem falar, mesmo sem andar, recebeu algo que toda criança merece: mais qualidade de vida. Essa história não é sobre idolatrar ninguém. É sobre reconhecer atitudes que fazem a diferença. É sobre entender que fé sem ação é apenas discurso. E ação sem amor não transforma ninguém. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora passando por dificuldades. Talvez você se sinta esquecido. Talvez você ache que ninguém vê a sua luta. Essa história é um lembrete poderoso de que Deus vê, de que nada passa despercebido, de que no tempo certo, da forma certa, a ajuda chega. Às vezes ela chega batendo na porta. Que essa história não termine aqui. Que ela gere reflexão, que ela gere empatia, que ela gere mais atitudes como essa. Porque quando uma vida é transformada, muitas outras são impactadas. E se você acredita que ainda existem histórias que merecem ser contadas, compartilhe esse vídeo. Porque talvez do outro lado da tela exista alguém que precisa exatamente dessa esperança hoje.